Olá, hoje o nosso grupo, composto pelo Felipe, pela Eliana, pela Karen e por mim, Mariana, vai realizar um seminário encomendado pelo professor José Otávio Baldinato na disciplina de Práticas de Ensino de Química 2. O objetivo desse seminário é analisar o capítulo de Transformações Químicas do livro didático Manual Compacto da Química. Esse livro foi escolhido pelo grupo. Vamos agora aos dados do nosso livro. O nosso livro tem o título de Manual Compacto de Química e o subtítulo Ensino Médio. Ele é um livro de volume único com conteúdos de química voltado para o ensino médio. Os autores são Carminella Scarpellini e Vinícius Barbosa Andreatta. Vamos falar um pouco sobre a Carminella. Ela se formou na Oswaldo Cruz, em licenciatura em bacharelado em Química, possui 2 especializações, uma de Química para ensino superior e outra em Cosmetologia. Ela também possui experiências em aulas de Química, aulas de laboratório, aulas de nutrição, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. Escreveu o nosso livro, Manual Compacto de Química, e também escreveu o Manual Compacto de Física. Já sobre o autor Vinícius Barbosa Andreatta, nosso grupo não achou muitas informações. As informações encontradas sobre a autora Carminella Scarpellini foram retiradas do LinkedIn da própria autora. O livro foi publicado no ano de 2011, a gente pegou a primeira edição e foi publicado pela editora Ridel. Esse livro não foi aprovado no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Bom, vamos falar agora da ordem dos capítulos do livro. O nosso capítulo de transformações químicas é o capítulo 10 e ele vem depois do capítulo de funções inorgânicas e antes do capítulo de grandezas químicas. Bom, a gente analisou e percebeu que funções inorgânicas não é um pré-requisito para saber transformações químicas. Tanto que se a gente pudesse sugerir uma alteração, seria colocar funções inorgânicas para depois e transformações químicas e grandezas químicas antes. Bom, de acordo com o livro Manual Compacto de Química e analisando o seu capítulo sobre transformações químicas, é possível perceber que os conceitos teóricos são apresentados de forma breve e com pouca clareza, contendo apenas uma página onde abrangia a teoria de transformações químicas com uma explicação possivelmente confusa para um aluno de ensino médio. A abordagem aqui, adotada para introduzir os conceitos da temática, ela utiliza pouca ilustração para a exemplificação das transformações químicas, utilizando apenas 2 figuras como forma de ferramenta para a explicação do conteúdo. O livro ele transmite a ideia de que o conteúdo é inserido sem considerar a instigação do conhecimento prévio do aluno, assim como a investigação. Então, com isso, a metodologia usada para apresentar o conteúdo, ela promove a decoração dos conceitos ao invés de uma aprendizagem mais significativa e autônoma, pois o estudo investigativo ele pode estimular os estudantes a refletirem, questionar e levá-los a uma discussão em sala de aula. Ainda que a proposta do livro seja de um material compacto para o ensino de química, ao analisarmos a forma como o conteúdo é apresentado, concordamos que o capítulo trouxe os conceitos sobre as transformações químicas, mas de maneira bastante resumida, e que poderia ser melhor aprofundado os conceitos teóricos, considerando que o público-alvo são estudantes do ensino médio e que provavelmente estão em seu primeiro contato com o ensino de química. Então, o conteúdo ele vai ser utilizado como uma base para introduzir os seus estudos. Então, a gente acredita que o capítulo de transformações químicas analisado neste livro, ele pode servir como um complemento para auxiliar o professor a conduzir e incrementar suas aulas, mas ele não seria suficiente para usar, assim como recomendar, como base para a introdução dos conceitos e estudos, pois como já foi dito anteriormente, o conteúdo é abordado de maneira rasa e, consequentemente, o ensino e aprendizagem de química aconteceria de forma mais superficial. Então, para exemplificar o que foi dito anteriormente, a gente trouxe algumas reações químicas que estão presentes no capítulo do livro analisado. Então, podemos ilustrar aqui a relação que o capítulo faz com as transformações químicas através das reações químicas.
E percebemos que, apesar do capítulo conseguir demonstrar passo a passo o processo das reações como algo introdutório para discutir o conceito, podemos notar também que existe uma ausência do aprofundamento do conteúdo teórico para, de fato, relacionar os conceitos com os poucos exemplos de reações químicas que foram inseridas no capítulo. Acreditamos que a inserção de mais exemplos de reações químicas, em conjunto com o conteúdo teórico, são ferramentas facilitadoras para o processo da aprendizagem e podem contribuir na compreensão do aluno, além de auxiliar o professor no ensino de química durante as suas aulas. Outro ponto que consideramos importante para destacar é que o aluno que vier a faltar alguma aula, ele não conseguiria estudar o assunto perdido apenas com este capítulo do livro. Podemos constatar que as reações abordadas no capítulo podem ser consideradas como classificadas, pois elas ilustram o fenômeno da reação, além de demonstrar o nome de cada processo ocorrido, como é possível visualizar através das imagens a seguir. Nestes exemplos, as reações químicas estão nomeadas de acordo com o seu processo. E para entender o que isso significa na prática, o livro trouxe uma breve explicação de cada um, o que consideramos como ponto positivo, pois ele traz até classificações de reações mais específicas, por exemplo, a pirólise e a eletrólise. Nas considerações adicionais, presentes também neste capítulo, é demonstrado mais alguns outros exemplos de reações, por exemplo, a de oxigênio, hidrogênio, entre outras. Uma das explicações mais completas é a da reação de simples troca. Ainda que o capítulo aborde esta reação como algo que pode ser caracterizada pela presença de uma substância simples reagindo com uma substância composta, ele consegue dividir as reações em dois tipos: aquelas que são formadas pela presença de uma substância simples de metal ou de hidrogênio, e neste momento ele ilustra o fenômeno através de duas imagens, sendo uma a tabela de aumento de reatividade dos metais e do hidrogênio, e a outra sobre a reação do ácido clorídrico com o ferro. Porém, sentimos falta de uma explicação sobre o fenômeno ocorrido com o parafuso e da equação da reação que poderia estar representada como forma de ilustração, assim como ocorre com a substância simples de ametal, que é representada pela imagem de aumento da reatividade dos ametais, e também é utilizado um exemplo de reação e sua equação, com uma imagem que ilustra um tubo de ensaio. Porém, ela não demonstra como de fato ocorre a alteração na reação de acordo com a reatividade, contendo apenas a seguinte explicação no livro: para que esta reação ocorra, deve-se analisar a ordem de reatividade dos ametais. Ao longo do capítulo, são apresentadas algumas seções como as que vemos nesse slide, intituladas como Saiba Mais. A primeira seção é um quadro que tem como objetivo relembrar classificações de ácidos e bases, algo que já foi estudado nos dois capítulos anteriores, capítulo 8 e capítulo 9, em que são ensinadas as funções inorgânicas. Esse quadro é bem resumido, com descrições superficiais e também apresenta macetes, como fórmulas para calcular a força de ácidos. Em outro momento, o livro apresenta uma tabela de solubilidade de sais em água, também remetendo ao conteúdo de funções inorgânicas. A retomada permite ao leitor que não seja necessária a releitura de outros capítulos. No entanto, a explicação é relativamente rasa, também não agregando conteúdos adicionais para que o aluno de fato saiba mais, como proposto pelo enunciado do tópico. O livro traz ao final do capítulo cerca de 9 exercícios. Em sua maioria, as questões são de alternativas, mas consideramos que os exercícios abordados são simples e alguns enunciados podem ser confusos, o que dificulta a compreensão e interpretação dos alunos com as questões propostas. Acreditamos que os exercícios poderiam estar acompanhados de alguns exemplos juntamente ao conteúdo teórico, e também a inclusão de exercícios mais elaborados que possam contribuir para a aprendizagem dos conceitos de transformações químicas. Além de exercícios, o livro poderia trazer alguns exemplos de experimentos,
mais focados no cotidiano, a fim de provocar ao aluno uma associação da teoria de transformações químicas com a sua realidade. Por exemplo, no exercício 5, misturam-se duas soluções preparadas com o mesmo solvente. Indique dois fatos observáveis a olho nu que demonstrem a ocorrência de uma reação química nesse processo. Para este exercício, seria muito mais interessante e contribuinte ao aluno que fosse acompanhado de uma experiência laboratorial e que não ficasse apenas por conta do que é explicado teoricamente, sendo necessário muito mais a utilização da imaginação do aluno, já que o livro não traz ilustrações de como seria possível se notar uma reação química em soluções. Na questão 8, o livro aborda uma questão retirada da FUVEST, que tem como intenção o aluno assinalar a resposta dos números de x, y e z, que deixa um balanceamento correto da equação. Contudo, no capítulo não foi abordado em nenhum momento breve explicação sobre como se balancear uma equação. Sendo assim, a questão pode não ser compreendida pelo aluno, além de fugir do foco do assunto abordado no capítulo de transformações químicas. Essa situação deixa que o aluno dependa muito dos seus conhecimentos prévios sobre o assunto e dependendo da forma que o professor irá trabalhar o conteúdo na aula para a resolução do exercício. Alguns pequenos erros foram identificados ao longo da análise e leitura do capítulo, em que foi possível observar reações com balanceamento errado e a substância cloro sendo representada com as letras todas em maiúsculas. Acreditamos que esse erro de escrita foi apenas um erro de digitação que não foi percebido na revisão antes da primeira publicação do livro, mas que, no entanto, pode vir a gerar confusão para o aluno de alguma forma. Já na falta de balanceamento, não podemos definir se foram apenas erros de digitação, ou se não foi aplicado corretamente o conceito do balanceamento de equações, já que aparecem 2 vezes seguidas ao longo do capítulo. A contextualização traz poucos elementos realmente próximos e atuais dos alunos. Podia ser trazido exemplos que se relacionam mais com o cotidiano do aluno para que tenha mais interesse pela parte do aluno no assunto que é abordado. Como é o caso do exemplo que traz o livro, da câmera com flash datado no século XX, onde ele relaciona a reação do magnésio com o oxigênio para explicar o flash que era produzido. E o segundo exemplo abordado é uma cidade italiana, que para ilustrar tem a imagem de uma extração de calcário, que poderia ter sido substituída por uma ilustração de alguma localidade brasileira em que se faz também o mesmo tipo de extração. Para concluir, entendemos que apesar do livro buscar um grau de contextualização através de imagens e ter o intuito de trazer facilidades como o quadro Saber Mais, sentimos a necessidade de uma melhor explicação e descrição dos conceitos teóricos, como mais exemplos de transformações químicas e exercícios que exijam um aprendizado ativo do aluno, indo além do que se supõe que ele deva decorar. Também sentimos a ausência de recursos que possam complementar o ensino, como, por exemplo, quadros informativos com curiosidades, mais recursos visuais, além das fotos em preto e branco, experimentos acessíveis e seguros para os alunos reproduzirem em casa ou em um laboratório da escola ou até em uma sala de aula, e uma contextualização também dentro da história da ciência e exercícios mais elaborados com um bom embasamento teórico.